Boa noite, igreja. A paz. Como é bom chegar nesse lugar e nos encontrar com o Messias. O Messias que naquele poço não se ateve a julgamentos, mas o Messias que decidiu trazer cura, trazer restauração, trazer uma nova vida. E é isso que nós vivemos nele, amém? Nós estamos falando sobre a série Influenciadores de Gerações. E a semana passada nós tivemos um convidado aqui. Então o pastor pregou apenas lá em Port Charlotte, mas nos trouxe uma mensagem poderosa do Senhor. Quem não teve a oportunidade de ouvir, eu queria pedir que vocês acessassem o YouTube da nossa igreja. Todas as mensagens pregadas aqui são enviadas para o YouTube e vocês podem ouvir durante a semana. Então, para quem ainda não assistiu a mensagem da semana passada, eu diria, acesse e assista, porque foi muito bom. Eu vou falar uma palavrinha, só para você ficar curioso. O pastor falou da Chungolândia, tá? Ele falou dos chulingos. Então, se você ficou querendo saber o que é um chulingo, corre lá para ver a mensagem. Mas foi uma mensagem dos céus para nós. E hoje nós vamos continuar com essa série, Influenciadores de Gerações. A palavra influencers é muito usada, né? Todo mundo ouve falar de influencers. Nos dias atuais, então, por causa das mídias sociais, todo mundo tem seus influencers. E todo mundo, na verdade, quer ser influencer, né? Os sonhos dos jovens, né? Especialmente aí no mundo dos jovens, é ser influencer, é ser influenciador de alguém, é ter o título de alguém que tem importância, né? E, na verdade, esse papel de influencers, na atualidade, carrega algumas características que não tem muito a ver com o que é bíblico. Porque a verdade é que um influencer daqui da terra, dependendo da intenção dele, o que ele está buscando é um significado de valor, está correndo atrás de sucesso, está correndo atrás de status, né, de aprovação, porque muitos influencers jovens, se vocês não sabem, ali por trás das câmeras, estão passando para vocês uma imagem de muito alta autoconfiança. Mas a verdade, o que eles estão buscando, através do que vocês reagem, é aprovação. Tanto é que hoje a gente mede a importância das pessoas pelo número de seguidores que essa pessoa tem. Então, quem tem muito seguidor é muito importante. Quem tem pouco seguidor, e tem gente até que compra seguidor. É verdade ou não é? É verdade. Infelizmente, tem gente que tem a intenção tão grande de se parecer com mais valor do que pensa ter, e aí, querendo influenciar, compra seguidores. Na verdade, no mundo, as pessoas querem ser vistas. As pessoas querem conquistar lugares de honra. A gente vê, infelizmente, na política, muito disso. Quando uma pessoa que foi escolhida pelo povo para representar o povo teria que estar ali para abençoar o povo, lutar pelo povo, ela está ali por causa de uma cadeira, por causa de uma posição. E aí ela recebe parabéns porque ela foi uma pessoa muito votada e agora ela senta numa cadeira de honra, de prestígio. E a gente vai crescendo nesse ambiente e muitas vezes, sem perceber, nós também estamos querendo alcançar lugares de sucesso, para provar que a gente é capaz. E para gerar um legado, para marcarmos a história. E eu vou ser até um pouco ousada aqui, vou te dizer que isso pode acontecer no ministério. Porque tem gente que quer seguir uma carreira ministerial para ser visto, para ser aprovado, para ter um lugar.
E, na minha opinião, isso é uma vergonha. Porque a Bíblia nos traz uma perspectiva muito diferente do que é ser um influenciador. E quando a gente analisa as Escrituras, a gente percebe que, é o que o pastor falou a semana passada, o nosso maior influenciador é Jesus. E se não é para você, eu queria te convidar a olhar mais para ele, para que você seja mais influenciado por ele, mas o que a Bíblia diz é isso. Jesus é o nosso maior influenciador, porque ele é o nosso modelo de caráter, ele é o nosso modelo de estilo de vida, não apenas pelo que ele falou, mas pelo que ele fez, pelo que ele recebeu como propósito e cumpriu como propósito aqui na Terra. Mas a gente precisa pensar sobre como Jesus nos influenciou. E a primeira coisa que eu observo na palavra é que Jesus nos influenciou servindo. Ele não nos influenciou acumulando riqueza, mas ele decidiu abrir mão de um trono. Então, a primeira coisa que você pode observar nessa pessoa que você diz que você olha como um modelo é isso: servo. Ele serviu como servo. Ele influenciou a todos como servo. Vamos ler então Filipenses 2, do 5 ao 7? Olha o que está dizendo para nós. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então, uma das maiores características de Jesus foi servir. E ele serviu para influenciar. Por que ele serviu para influenciar? Porque ele serviu para que o Pai fosse conhecido. Ele não fez isso por vaidade, ele não fez isso para o seu próprio deleite, mas ele influenciou para que o reino fosse estabelecido. E o seu propósito foi literalmente morrer para que nós tivéssemos vida. Então, Jesus nos influenciou servindo. A segunda coisa que eu vejo é que Jesus nos influenciou por amor. 1 João 3,16 diz: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Então, a influência de Jesus foi por amor. A sua vida, a sua caminhada, tudo o que ele fez aqui foi por amor. O jeito que ele tratava as pessoas. E muito mais do que as palavras que ele dizia. A maneira com que ele olhava para as pessoas. Nós acabamos de cantar aqui da mulher que ele encontrou no poço. E a Bíblia fala que aquela mulher, ela tinha 5 maridos, ex-maridos, e o que ela estava não era nem dela. Quer dizer, era uma mulher pecadora que estava num lugar onde ela não poderia estar, ela estava ali meio que se escondendo, e eu entendo que Deus preparou aquele lugar para que aquela mulher fosse alcançada, porque ela se tornou a maior evangelista depois desse encontro com Jesus. Agora, quando ela se encontrou com Jesus, o que ela viu? Amor. O que ela viu foi perdão, foi o que ele disse para ela. Filipenses 2:8 diz assim: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Jesus morreu pela mulher. Jesus morreu por você. E essa foi a maior atitude de amor dele. Mas o que eu percebi, lendo mais uma vez essa mensagem, eu estou rindo porque eu vou falar de novo de morrer, é que o morrer para nós mesmos vai influenciar muito mais as pessoas que estão perto da gente do que as nossas conquistas pessoais.
Então, se você está aí na vida para conquistar coisas, se você está aí trabalhando para tentar sobreviver, eu queria te dizer, a provisão vem do teu Pai. E a hora que você começar a acreditar nisso, tudo vai mudar. Porque aí, ao invés de trabalhar para ganhar dinheiro, você vai trabalhar com um propósito maior do que ganhar dinheiro. E aonde você pisar, o amor de Deus vai ser visto. Mas para isso você tem que morrer. Por que você tem que morrer? Porque você precisa entender que não depende de você, depende do Cristo que vive em você. Porque quando a gente morre para nós mesmos, a vida de Cristo é gerada em nós e é a vida dele que inspira através da nossa. Será que a gente está pronto? Porque influência todo mundo quer ser. Todo mundo quer ver um monte de like, todo mundo quer ver um comentário. Todo mundo quer ter alcance. E a pergunta é, será que nós estamos dispostos a morrer para influenciar? Porque quando você morre, quando você se encontra com a pessoa e ela fala alguma coisa que não te desagrada ou que te afronta, você dá passos atrás e perde a razão. Mas deixa que o nome de Jesus seja visto. Isso é morrer. E isso é influenciar. Então, a morte de Jesus influenciou. E a nossa morte vai fazer com que pessoas o vejam. Agora, enquanto eu estiver vivendo nesse mundo, querendo influenciar e querendo conquistar as coisas para mim mesma, as coisas não vão acontecer. Eu posso influenciar para o mal. Porque não se engane. Todo mundo influencia. Eu queria dizer para os jovens e adolescentes aí que tem poucos seguidores, não se preocupa, você está influenciando pessoas, para o bem ou para o mal. O tempo todo. Porque às vezes você pensa assim, não, eu quero influenciar. E a verdade é que onde você está, em qualquer interação social, você está influenciando. Em tudo que a gente vê, por que as crianças aprendem tanto quando elas vão para a escola? Às vezes está ali com a gente em casa, está aprendendo umas coisinhas, a gente ensina um pouco. Vai para a escola, destrava a língua, destrava tudo. Quando você vê a criança está falando, ela está interagindo, ela está... Por quê? Interação social. Porque na interação social, a gente aprende. Quando a gente interage com o outro, a gente é automaticamente influenciado pelo outro. E também passamos a ser influenciadores. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o lugar que a gente vai. Porque dependendo do lugar que você vai, e aí não é um lugar físico, tá? Mas dependendo do lugar que você vai, dependendo do ambiente onde você escolheu estar, vão estar pessoas com um propósito totalmente diferente do seu. E quando você chega lá e você vê essas pessoas fazendo certas coisas, você corre um grande risco de querer fazer também. Qualquer coisa. Acho que a maioria da igreja sabe que nós estamos em 3 dias de jejum, né? Quem está comigo aí? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Glória a Deus. Lá no grupo das mulheres temos 19. Só que nós estamos só com a água. E aí você tem que fazer comida para criança, né? Gente, eu nunca desejei tanto macarrão que eu nem ligo. Por quê? Porque você está perto de uma pessoa, a pessoa está fazendo aquilo, você fala, opa, eu também quero fazer isso aqui que ela está fazendo. E aí o que acontece? Se você agir de acordo com a tua fraqueza, você vai abrir mão, vai falar, quer saber? Não aguento, vou comer também. Quer saber? Não aguento, vou beber também. Quer saber? Não aguento, vou xingar também. Quer saber? Não aguento, vou amaldiçoar também. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o lugar onde a gente vai, porque no lugar onde a gente vai, a gente é muito influenciado. E se você não morreu para você mesmo, a probabilidade de você fazer o que aquelas pessoas também estão fazendo é muito grande. Porque é a sua carne que vai mandar. Agora, se você morrer para si mesmo, você vai ser capaz de influenciar. Terceira coisa que eu vejo é que Jesus influenciou com o poder do Espírito. E essa é uma das coisas mais lindas
para a gente observar. Vamos ler? Lucas 4, do 14 ao 19, diz assim: Jesus voltou para Galiléia no poder do Espírito. Vou falar de novo. Jesus voltou para Galiléia no poder do Espírito. E por toda aquela região se espalhou sua fama. Ele era o quê? Um influencer agora. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. E foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga como era de costume. E levantou-se para ler. Foi entregue-lhe o livro do profeta Isaías. Lá no The Chosen tem essa cena. Quem assistiu? É maravilhoso. É lindo você vê ele lendo assim. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Amém. Qual que é a missão que Jesus nos deixou? Pregar as boas novas. Ele foi escolhido, o Espírito Santo estava sobre ele e ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Vamos seguir? Para a gente ver o que isso tem a ver com a gente? Atos 1, subir não, né? Eu que estou subindo aqui, né? Atos do 3 ao 11. Olha que lindo. Foi, morreu, ressuscitou. E olha o que está acontecendo agora. A história passou para frente um pouquinho. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino de Israel? Sabe por que eles perguntaram isso? Porque eles achavam que Jesus era um líder político. Eles achavam que Jesus estava vindo para resolver a parada política que acontecia ali. E olha o que ele disse. E ele respondeu: não compete a vocês saber os tempos e as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu à vista deles. E eles ficaram com os olhos roxos, fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Então, Jesus deixou muito claro para aquele povo que o Espírito Santo seria a capacitação para a pregação do Evangelho. E aí a gente vai passar um pouquinho para frente de novo para ver como isso aconteceu. Atos 2, do 1 ao 8. Chegando o dia do Pentecoste, todos estavam reunidos num só lugar. Obediência. Porque Jesus tinha dito para eles: se reúnam. De repente veio do céu um som como de um vento forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando?
Então, como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Uau! O dom de falar as línguas daquelas pessoas que estavam ali. Galileus. Eles eram simples. Eles tinham a língua deles. Eles não eram pessoas que eram formadas, não eram poliglotas, não eram pessoas que falavam muitas línguas e foram preparadas para ir lá e falar, não, o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre eles e os capacitou para pregar em outras línguas, quer dizer, para falar com eles na língua que eles entendiam. Essa palavra poder aqui no original do grego, ela é dunamis. E tem gente que fala que dunamis é dinamite. Não tem nada a ver com dinamite, tá? Dunamis. Sabe o que quer dizer dunamis? Quer dizer poder, força, habilidade. O dunamis, e guarde essa palavra, é a força do Espírito Santo para que nós sejamos fortalecidos para pregar o Evangelho. É o Espírito Santo, é o dunamis, o poder do Espírito Santo, que vai fazer com que nós tenhamos habilidade para influenciar. Porque é pelo Espírito Santo que nós temos ousadia. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós temos ousadia para pregar, ousadia para falar. Mas é muito mais do que isso. É a vida, é pela vida no Espírito que a gente tem o poder para viver e inspirar. E tem muita gente por aí tentando inspirar os outros. Tem muita gente aí fazendo de tudo para inspirar, fazendo de tudo para chamar atenção, fazendo de tudo para ser visto. Acontece que a única coisa que vai nos trazer autoridade para influenciar, de acordo com o que Deus nos chamou para influenciar, é o poder do Espírito Santo. Pensa bem, naquele momento o poder do Espírito Santo, ele uniu dois mundos. Ele uniu o mundo dos judeus e ele uniu o mundo dos gentios. Eles falavam uma língua, eles se entendiam. E aí você fica perguntando, nossa, mas eu não consigo falar para o mundo de Cristo. Eu não sei como falar para o mundo de Cristo. Eu não sei como chegar nos meus amigos e falar de Jesus. Sabe o que você está faltando? Está faltando o poder do Espírito Santo de Deus na tua vida para que você tenha autoridade para falar a língua de quem está perto de você. E não é o inglês. Pode ser o inglês também. Pode ser qualquer língua. Mas não estou falando só de uma linguagem ortográfica, de algo que você vai aprender aqui. É o poder do Espírito Santo que nos faz ter autoridade para falar o que Ele quer que a gente fale. E a verdade é que talvez o mundo não o conheça, porque a gente muitas vezes pode estar tentando convencer as pessoas pela nossa própria força, sim ou não? Quantas vezes a gente já não se aproximou de pessoas falando, não, mas não é possível. Não é possível que você não conhece Jesus. Não é possível que você não segue a Deus. Tem gente que dá vontade de abrir a cabeça, não é? E enfiar, às vezes pessoas que a gente ama tanto, mas não conseguem enxergar. E às vezes a gente fica ali pela insistência e fala, e às vezes ora pela pessoa, e está tudo bem falar, e está tudo bem orar, mas muitas vezes o que está faltando é o poder do Espírito Santo na nossa vida que vai gerar autoridade. Porque quando você tiver a autoridade do Espírito Santo, pode ser que você não precise nem falar muitas palavras. Mas quando você chega no lugar, o Espírito Santo é visto. Quando você abraça, o Espírito Santo é sentido. Quando você ama como o Espírito Santo ama, Deus vai ser revelado. Então, Deus só vai ser revelado através de nós, quando nós estivermos cheios do Espírito Santo. Porque a gente pode passar uma vida aqui tentando convencer as pessoas. A gente pode passar uma vida aqui tentando fazer com que as pessoas acreditem no que a gente acredita. Com que as pessoas
tenham fé no que a gente crê. Mas a Bíblia diz que a autoridade do Espírito Santo é que faz toda a diferença. Igreja, a autoridade pelo Espírito é diferente de influência no mundo. Vamos ver o que aconteceu depois? Olha aqui, ó. Continuando Atos, mas a gente vai lá para o 38 agora, do 38 ao 47. E aí, porque foi aquele alvoroço, todo mundo conversando, e aí perguntando, mas meu Deus, e que é isso? E os discípulos também. E aí Pedro respondeu para eles, arrependam-se. Olha o que Pedro disse para aquele povo. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e recebam o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês. Olha aqui, as gerações na nossa série. A promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, ele, os advertia e insistia com eles, salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram, os que ouviram, os que entenderam a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Você sabe o que é 3.000 pessoas sem o microfone? Só o vento levando as palavras. E o Espírito Santo convencendo. E o Espírito Santo convencendo, por quê? Porque Pedro tinha uma coisa chamada autoridade. Eles, olha o que está dizendo aqui. Olha o que aconteceu depois. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade no coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O poder do Espírito não deu para eles apenas as palavras certas. O poder do Espírito fez com que o estilo de vida dessas pessoas mudasse. O estilo de vida mudou. Eles já não olhavam mais só para eles mesmos. Eles compartilhavam o pão. Eles vendiam propriedades para entregar para quem não tinha. Você está disposto? Parece loucura, né? Evangelho é loucura mesmo. Mas experimenta se encher do Espírito Santo de Deus para ver o que você é capaz de fazer. Experimenta viver para Ele. Experimenta realmente ser um influenciador de geração. Ele faz. E Ele faz primeiro em você. Para que você possa fazer para o outro. Porque senão não tem valor nenhum. Deus nos chamou para influenciar. Mas Deus nos chamou para influenciar pessoas, para que o reino seja visto, não para que nós sejamos vistos. Tem um engano muito grande sendo pregado por aí. Porque você vai ter um lugar assim, 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 porque vão te reconhecer, porque você vai ser aplaudido, é mesmo? Na terra, no que é perecível, a Bíblia fala que isso não tem valor nenhum. Inclusive o legado da tua família, que às vezes a gente fala, não, mas eu quero deixar um legado. Deixa um legado. Mas eu quero deixar uma herança. E existe uma diferença de legado e herança, Mas eu vou explicar. A herança é você querer deixar um dinheiro, Deixar posses para os seus filhos. E muita gente se preocupa muito com isso. Não, o que eu vou deixar para os meus filhos? Então, é válido, é válido. Se você não fizer isso com vaidade, tá tudo bem.
Deus é o dono de toda ouro, de todo ouro, de toda prata. Ninguém precisa fazer voto de pobreza. Ninguém está falando isso aqui. Acontece que qual é a intenção do seu coração? Por quê? E o legado também, porque o legado, você fala, não, eu não quero deixar herança financeira, mas eu quero deixar um legado. Para quê? Para lembrarem de você? Para que o seu nome seja lembrado? Já está tudo errado de novo. Ah, mas eu quero ser um grande pregador. Você quer ser lembrado? Já está tudo errado de novo. Porque quem tem que ser lembrado é Jesus, através do que você pregou. As pessoas podem esquecer os nossos nomes, mas elas têm que lembrar de Cristo. Então existe um perigo muito grande, porque às vezes a gente, com motivações corretas, estamos buscando, na verdade, algo para nós mesmos. E o Senhor nos chamou para fazer outra coisa. O Senhor nos chamou para viver de outra maneira. E agora nós vamos ler o que Paulo disse aos Filipenses. Filipenses 1, do 15 ao 30. Nós vamos ler esses 15 versículos. Vamos ver qual que é a perspectiva de Paulo em relação à vida dele aqui. Paulo queria influenciar? Queria. Tem problema? Não, a gente vai entender por quê. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade. Mas outros o fazem de boa vontade. Estes os fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, mas pode ou não? Acontece? Está dizendo aqui, sim ou não? Tem gente que prega por ambição egoísta? Tem. Aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta e sem sinceridade, pensando que podem me causar sofrimento enquanto estou preso. Esses são os que estão fazendo por inveja e rivalidade. Mas que importa? O importante é de que, qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso eu me alegro. Então ele fala assim, quer dizer, tem gente pregando para a própria vaidade? Tem. Tem gente pregando por ambição? Tem. Tem gente pregando para ser visto, para ser influencer, para ter seguidor? Tem. Mas ele fala, eu também não estou me importando com isso, porque se eles estão pregando Cristo, Cristo está sendo visto e aí isso não é um problema meu. Mas olha o que ele diz depois. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu, resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio de quem? Do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha o que ele está dizendo aqui. Jesus Cristo vai ser glorificado e engrandecido em meu corpo, quer pela minha vida, quer pela minha morte. E olha o que ele diz aqui. Morrer para ele é lucro. Por que é lucro? Porque ele viveria com Deus. Ele sentia que ele estava pronto ou não? Hã? Sim. E você? Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Eu já não sabia, porque morrer é lucro e viver aqui é ver fruto do trabalho. Estou pressionado por dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Para quem? Para Ele mesmo. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Ele estava pensando em quem? No reino. Gente, convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês. Quer dizer, eu sei que eu não vou morrer agora. Para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Olha o propósito de vida desse homem. Não importa o que aconteçam. Olha, aí ele deixou a dica para nós. Exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá
e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique sabendo que vocês, né, permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação. E isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. A minha pergunta para você hoje é a seguinte: que falta você faria para o reino se você morresse hoje? Que falta você faria para o reino de Deus se hoje o Senhor te recolhesse? Paulo vivia uma vida com sentido. A vida de Paulo tinha significado. E o seu conceito de morte e de vida, eles estavam totalmente centralizados no reino. Então, quer dizer, se eu viver, eu vou viver aqui para que o reino seja visto. Ele está dizendo assim, ó, eu sei que eu terei fruto do meu trabalho. Qual é o fruto do teu trabalho aqui nessa terra, influencer? Que falta você faria para o reino se você morresse hoje? Para que você vive? Vale a pena olhar para o Senhor e falar assim: não, Senhor, me deixa ficar aqui mais um pouquinho porque eu quero pregar o teu evangelho. Eu quero te ver, Jesus. Eu anseio te ver, Senhor. Mas se eu ficar aqui, eu te prometo, Jesus, todos os meus dias serão dedicados a ti e não mais a mim, porque eu já decidi morrer para mim. Será que a gente chegou nesse nível? E é aí que a gente vai influenciar gerações. Porque o legado de Jesus não era histórico. O legado de Jesus era eterno. E foi para isso que ele nos chamou. Deus nos chamou para influenciar e resgatar gerações. 2 Coríntios 2, 14 e 15. Paulo, de novo, agora falando aos coríntios, diz assim: mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Será que nós temos sido aroma de Cristo? Será que você é perfume de Cristo onde você pisa? Será que as pessoas que abrem a porta para você quando você vai trabalhar de qualquer coisa, a hora que se encontram com você, sentem a presença de Deus? E vê uma coisa diferente em você? Será que nas nossas relações de trabalho, será que nossos atendimentos telefone, você já ligou para alguém que te atendeu muito, muito, muito mal? Já, todo mundo. E você já foi atendido por alguém que te atendeu muito, muito, muito bem? Eu já. E já desliguei o telefone pensando, é cristão, não é possível. Porque não soa falso. Porque tem gente que finge, tem mais alguma coisa que a senhora gostaria que eu fizesse por você? E é diferente. Fala assim, não se preocupe, vai dar tudo certo, eu estou aqui para te ajudar. Agora existe uma diferença, você pode falar a mesma frase, com a autoridade do Espírito e sem a autoridade do Espírito. Muda tudo. Perfume de Cristo. Vocês têm noção do privilégio que é para nós podermos ser chamados para exalar o perfume de Cristo nessa terra? Você já parou para pensar nisso?
1 Pedro 2:9, olha o que está dizendo aqui. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Anunciar grandeza. O que nós temos anunciado dentro das nossas casas? O que você tem anunciado para o seu esposo? O que você tem anunciado para a sua esposa? Nas suas relações? Na relação com seus filhos? Você tem sido sacerdote? Uma das coisas mais tristes que eu vivo no meu ministério pessoal é conversar com inúmeras mulheres que não têm um sacerdote dentro de casa. E eu falo isso com toda a tristeza no meu coração. Porque elas estão buscando, elas estão orando, elas estão comendo a palavra. E muitos homens estão distraídos com as coisas dessa terra. E eu não estou falando aqui que você não precisa trabalhar. Queria te dizer e te perguntar se você não tem 15 minutos do seu dia para sentar com a tua família e dizer assim: nós vamos abrir a palavra agora. E eu vou derramar sobre vocês o que o Senhor tem ministrado no meu coração. Mãe, o Instagram é super engraçado. Eu também me pego rindo. Mas existe algo tão mais profundo para você viver. Existe algo tão mais poderoso para a gente se alimentar. Fora que os nossos filhos estão nos observando. Esses dias eu acordei e desci com a Chloe, e aí eu já pego a Bíblia, o caderno, marca texto, e aí faço o café. Enquanto ela está ali tomando café, vou abrindo a minha Bíblia, vou fazendo o meu devocional, vou riscando a minha Bíblia. Eu ia até trazer, tem uma imagem aqui, mas agora acho que vai ser ruim passar aí. Depois eu mando lá no grupo para vocês verem. Em pouco tempo, a Chloe subiu, pegou uma biblinha dela, que ela não sabe ler, que era uma Bíblia da irmã dela. Abriu a Bíblia e trouxe a canetinha dela. E ali ela ficou. Marcando as palavrinhas que ela achava importante marcar. E eu não estou falando isso aqui para vocês para me envaidecer, porque quem me conhece de perto sabe dos meus defeitos e sabe que eu não escondo meus defeitos de ninguém. As mulheres aqui sabem. Não é para isso. É porque aquilo me impactou. Porque eu percebi que, de uma maneira muito maior do que eu penso, eu estou inspirando minha filha de 4 anos. Será que os nossos filhos nos reconheceriam como pessoas cheias do Espírito Santo de Deus? Pais, os teus filhos te reconhecem como uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus? Ou cheio de medo, de ansiedade, de dúvida, de falta de fé? Mãe, aqui vai para os 2 lados, fiquem tranquilos. As mães, já viu uma mãe medrosa? Eu era uma mãe medrosa. A minha primeira maternidade foi marcada pelo medo. Até que eu entendi que eu sou filha. Que filho não tem que ter medo de ficar sem dinheiro. Filho não tem medo de ficar sem comida, de provisão. Filho entende que já foi provido, que já foi dado. E no dia que falta saúde, ele está ali. No dia que você precisa passar por uma cirurgia, ele está ali também. No dia que você está triste, ele está ali também. Porque se a nossa principal influência não for o Espírito Santo de Deus, nós seremos inférteis, mesmo cheios de filhos.
Se você não for um pai cheio do Espírito Santo, você é um pai infértil, mesmo que você tenha filhos ali. Se você estiver gerando uma criança e não for cheia do Espírito Santo de Deus, você é infértil, mesmo que fisicamente você esteja gerando algo. Deus nos chama para ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Agora estou terminando, só para avisar, eu não falei por último. Por último. Não, mas eu quero que vocês fiquem aqui, todos. Quem vive pela carne, influencia pela carne. Quem vive pelo Espírito, influencia pelo Espírito. Qual é a tua escolha hoje? Quem vive pela carne, colhe frutos carnais. Quem vive pelo Espírito, colhe frutos espirituais. Eu entendo que Deus tem nos levado a um caminho de tanto entendimento como igreja, de tanto entendimento da palavra, de tanto crescimento. Mas eu entendo que hoje é um dia que Ele nos trouxe aqui para nos despertar ainda mais. Que influência você tem gerado? O que os nossos filhos têm ouvido de nós? Porque às vezes a gente fala, não, mas eu quero ser missionário, eu quero estudar para fazer missões. E a missão da tua casa? Às vezes, você vê pessoas falando, não, eu vou me tornar um médico, porque eu vou ser missionário e eu quero ser um médico lá na missão. Você já parou para pensar que Deus te chamou para curar os que estão dentro da tua própria casa? Mas isso só acontece através do poder do Espírito Santo. Você pode tentar do seu jeito. E você vai deixar heranças, vai. E você vai deixar influências. Mas o que o Senhor está nos chamando para viver é algo sobrenatural, não é natural. O que o Senhor está nos despertando para viver é algo que está fora desse nível. É o dunamis, o poder que capacita. É o dunamis, a habilidade para gerar coisas no mundo espiritual e não aqui. Porque, como eu disse no início, se eu e Onai estiver aqui pregando, para ser reconhecida como uma pregadora que prega bonitinho, eu já falhei. Falhei feio. E que chora também, né, Marcão? Agora eles já me trazem até o lenço. Mas eu falei. Se eu estiver aqui querendo ser reconhecida, porque por quem explica bem a palavra, já falhei. E eu não vou dizer a vocês que eu vou parar de estudar. Não. Eu vou continuar estudando. Sabe por que eu vou continuar estudando? Porque eu quero entender cada vez mais essa palavra. Mas eu posso entender a letra. Eu posso entender o que está escrito. E o que foi escrito para lá, para aquele tempo, o que foi escrito para cá. Se eu não tiver o poder do Espírito Santo, eu não tenho autoridade nenhuma para pregar o que eu prego. Então, o convite não é nem meu. O convite de Jesus para nós é: vivam pelo Espírito. Porque a promessa foi dada, a promessa foi cumprida, e a palavra diz que isso está acessível a nós. A nós, que fomos escolhidos por Ele, os filhos dos nossos filhos. E as próximas gerações serão impactadas pelo poder do Espírito Santo.
e algo será gerado no eterno. Então, se você até hoje fixou os seus olhos no que é terreno, finito, mesmo pensando que a sua herança vai ficar para os seus filhos e talvez para os seus netos, eu queria te dizer, essa herança é finita. Mas a herança de um legado, de um homem e de uma mulher, cheio do Espírito Santo, é eterna. E é nesse caminho que o Senhor quer que a gente siga, influenciando as gerações. Amém? Deus abençoe vocês.